Será que amizades podem acabar? Só que antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar o que é uma amizade. A amizade, pra mim, diante das minhas vivências, aquela pessoa que ama as mesmas coisas que você ama e rejeita as mesmas coisas que você rejeita. Amizade é basicamente isso. Isso que nutre, de fato, uma pessoa olhar para outra e dizer: nós somos amigos. É claro que não vai ser literalmente tudo, né? Que a gente vai amar tudo que o outro ama e rejeitar tudo que o outro rejeita. Não. Mas especialmente aquelas coisas que ditam os valores. Então, pensa que eu, Fernanda, enquanto uma pessoa que tem os seus valores, né, o seu conjunto de valores, vou fazer amizade com outras pessoas que também tenham os mesmos conjuntos de valores que eu tenho. Ou seja, aquilo que é inegociável para mim, provavelmente vai ser inegociável também para aqueles que eu chamo de amigos. Oi, gente, eu sou a Fê. Hoje eu venho falar sobre o tema amizade e fazer você refletir sobre um ponto em que será que algumas amizades de fato acabam ou amizades não acabam, né? Algumas pessoas acham que todas as amizades devem ser eternas e que nós precisamos, independente se o outro muda ou se alguma coisa na vida da outra pessoa muda, a gente precisa permanecer na vida delas. Mas nem sempre é assim, né? Em algumas situações a gente vai ver que nem todo mundo precisa permanecer na nossa vida. É claro que aqui, quando eu falo sobre amizade, eu não tô falando daquelas amizades que eu chamo de amizades transitórias, que são aquelas amizades que você tem aqui e ali, pelo fato de frequentar um lugar lá todos os dias, você acaba pegando afinidade com uma pessoa específica, ou geralmente um grupo, e aí você começa a ter uma relação mais próxima, a contar com essa pessoa com algumas coisas da sua vida, enfim. Só que se você sai desse ambiente e você vai fazer alguma outra coisa, ou você mudou de emprego, ou você mudou de escola, ou você mudou de ambiente, né, não tá mais frequentando aquilo, aquela amizade vai acabar, né, isso são amizades transitórias. O tema que eu trago hoje são aquelas amizades que a gente de fato escolheu para nossa vida, que vão partilhar ali dos mesmos valores que a gente, mas também partilhar sobre a vida, né? Aquelas pessoas que nós confiamos as nossas coisas, que nós confiamos tudo aquilo que nós somos, na verdade. Porque no fim a amizade é isso, né? Você confia o que você é porque você tá partilhando a sua vida, abrindo a porta da sua casa, enfim, abrindo a sua vida para essa pessoa. Então, por isso que eu chamo assim. O que algumas pessoas têm preguiça de pensar, e às vezes é por comodismo mesmo, é que algumas amizades que nós temos hoje, pode ser que elas foram mal escolhidas. E hoje a gente não tem coragem de cortar essa amizade ou fazer o vínculo de fato mudar. Eu trouxe aqui alguns aspectos de amizades que foram mal escolhidas e eu gostaria de compartilhar com vocês, justamente para trazer essa reflexão, né, para sua vida. Será que as pessoas que estão do seu lado hoje, você de fato precisa fazer com que permaneçam do seu lado? Ou você precisa realmente encerrar essa amizade para que outras coisas na sua vida floresçam? Vamos lá para esses sinais, né? O primeiro sinal que eu encontro de uma amizade que foi mal escolhida são aquelas pessoas que são autorreferentes. Vamos perceber que algumas pessoas são assim naturalmente, só que deve existir um esforço para que a pessoa não seja mais, não seja tanto, na verdade. O que são pessoas autorreferentes? São aquelas que quando você vai fazer um desabafo ou contar alguma coisa, alguma conquista da sua vida, qualquer coisa que você vai contar, a conversa comece sendo sobre você e termine sendo sobre ela. Pessoas autorreferentes não aguentam ouvir as outras pessoas, né? E sobre nenhum tema, tá? Seja uma conquista feliz, seja uma dor, seja qualquer outra coisa que você vai desabafar, essa outra pessoa não consegue simplesmente ouvir e fazer com que aquela conversa seja somente sobre você. Se você tem esse tipo de amizade, provavelmente você escolheu errado. Provavelmente essa pessoa não é sua amiga. Às vezes pode ser um traço de personalidade dessa pessoa, mas é um traço que vai fazer com que vocês não sejam amigas. Como que eu posso explicar isso? Ai, mas a pessoa pode não saber que ela é assim. Não seria o caso de eu chegar e falar pra ela que ela é assim pra ela tentar mudar? Sim, talvez seria. Mas o fato dela ser assim, é isso que eu quero colocar aqui como explicação. O fato dessa pessoa ser assim não deixa, porque realmente não tem como, não deixa que vocês criem um laço chamado amizade. Porque a amizade, além de amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, também tem essa questão da doação. E a doação, ela vai acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo,
num casamento. Um casamento precisa ter doação. Só que precisa ter doação dos dois lados. E a mesma coisa, gente, vai acontecer quando se trata de uma amizade. Porque a amizade nunca vai acontecer de um lado só, né? Eu já vi pessoas falarem assim, ai, mas eu descobri que eu sempre fui amiga dela e ela nunca foi a minha amiga. Mas não, isso não existe. Não existe você ser amigo sozinho. Uma relação de amizade precisa ser recíproca. Se você percebe que você está se doando sozinho, você não é amigo. E esse doar-se tem muito a ver com esse escutar. Se a pessoa não consegue te escutar, olha, eu sinto lhe dizer, essa pessoa não é sua amiga. Então eu acho que o ponto-chave do primeiro traço que eu trago aqui para vocês sobre uma amizade mal escolhida e uma amizade que talvez precise acabar é esse. A conversa começa sendo sobre você e termina sempre sendo sobre ela, sendo sobre a outra pessoa, né? Ela não precisa ser necessariamente uma mulher, mas esse é o ponto. Eu acho que isso precisa ser muito bem observado, porque muitas vezes a sobrecarga emocional que você tem é de tanto ser recipiente dessa pessoa. E ser recipiente é legal quando você também tem como descarregar aquilo que você tanto recebe. Essa pessoa procura você para reclamar, para falar uma conquista, para comunicar uma dor, para conseguir uma ajuda, para conseguir uma opinião, entendeu? E você não tem essas mesmas coisas que eu acabei de falar, você não tem com essa outra pessoa. Ela só enche o seu recipiente e você não tem nem como esvaziar, porque é sempre tudo sobre essa outra pessoa. Um outro traço de uma amizade que talvez precise acabar é aquela amizade que sempre quando você vai comunicar uma conquista, e aqui eu não tô falando coisas grandes, tipo, comprei um carro, uma casa. Eu tô falando de coisas pequenas, né? Nossa, amiga, eu tô conseguindo ir pra academia todos os dias. Aí essa amiga, ao invés de falar, cara, que legal, te incentivar, sabe? Ver coisa legal no que você tá falando, ela vai lá e fala, nossa, mas só agora você conseguiu isso? Não, também, né? Depois de tanto você tentar, tem que tomar vergonha na cara em algum momento, né? Existem pessoas que são assim. Qualquer coisa que você vai comunicar, e pode de fato ser uma inveja, né? Eu tava pensando aqui, de fato isso pode ser uma inveja. Só que, como o tema central do vídeo não é inveja, eu falo realmente sobre essa parte da pessoa não acolher aquilo que é uma felicidade para você. Esse não acolhimento vai demonstrar que essa pessoa não se importa com você. E não que aqui eu tô falando pra você que você precisa sempre buscar a validação das amigas que você tem, dos amigos que você tem no geral. Não, a gente não precisa da validação de ninguém pra seguir qualquer coisa que seja na nossa vida. Só que é muito importante você entender que aquela pessoa torce por você. Porque lembra que eu falei? A amizade é a pessoa amar o mesmo que você e rejeitar as mesmas coisas que você. Esse ato de amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas também vai fazer isso aqui, ó. Vai integrar. Esse integrar vai fazer você ir pra frente. Integrado. Se essa pessoa que tá integrada com você, ela não tem essa reciprocidade de amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, ela só finge, essa integração é falsa. Então você tá indo pra frente com uma pessoa que realmente não quer seu bem, realmente não quer seu avanço, realmente não consegue querer, né? Essa é a questão, a pessoa não consegue querer. E aí você não percebe, fica muito cômodo, né? Eu vejo muitas pessoas, eu inclusive já fiz isso também, da gente colocar o tempo como uma justificativa, né? Nossa, mas eu sou amigo dessa pessoa há tanto tempo. Essa pessoa me viu passar por isso, isso. Beleza, pode ter tempo, pode ter visto você passar por situações, mas ela não tá verdadeiramente aqui, ó, integrada. Ela não tá verdadeiramente amando as mesmas coisas e rejeitando as mesmas coisas que você. E isso faz com que ela não consiga entregar aquilo que você entrega. Se ela não consegue entregar aquilo que você entrega, não é uma amizade. Você só é um ser que existe para ajudar essa pessoa. Pode ser até que você faça bem para a pessoa, mas não é uma amizade, entende? A gente precisa de fato separar. Então, quando você percebe que não é uma amizade, talvez é você repensar se eu devo compartilhar os meus planos, eu devo compartilhar as minhas conquistas. Se todas as vezes que eu abro a boca para compartilhar um conforto, algo legal na minha vida, essa pessoa acolhe desse jeito, imagina, eu vou estar sempre desanimada, sempre desencorajada, eu sempre vou achar que eu não sou bom o suficiente, porque eu confio nessa pessoa e tô integrada nela, entende? Então, é muito louco. A amizade, a gente acha que não, mas a amizade tem um poder imenso sobre a nossa vida. Imenso, gigante. O outro ponto que eu parei pra pensar e observo bastante é aquela pessoa
que não consegue demonstrar nenhum tipo de admiração por você. Aqui até parece que eu tô falando sobre a gente sempre buscar validação, né? Até falei isso agora anteriormente. Eu tô falando sobre um apoio que deve existir em amizade. Você nunca vai ser amigo de alguém se você não admira esse alguém. Admiração é um ponto também que existe em todos os relacionamentos, todos, casamento, namoro, amizade, até relacionamento de mãe e filho, existe admiração. Até nisso existe admiração. Não existe qualquer relação que seja dos tipos de relação que exista nesse mundo que não tenha admiração. E como você percebe que a pessoa não tem admiração por você? Primeiro, desses pontos que eu acabei de citar anteriormente, esses 2 pontos, né? Que é tudo sobre ela, e também a questão da pessoa nunca considerar como algo bom aquilo que você compartilha, né? Alguma felicidade, enfim. E ela nunca expressar em palavras mesmo, qualidade sua, o que de fato ela olha em você e admira, sem que isso termine sendo sobre ela, sabe? A admiração, na verdade, é um dos principais termômetros que você tem que ter em relação a isso, da amizade. Você precisa sim entender se a pessoa te admira ou não, porque ali você vai entender se ela é sua amiga ou não, de verdade. Eu vejo que o contrário da admiração é você criticar, né? E a gente sabe que tudo em excesso é ruim, né? Críticas, elas devem existir em uma amizade, assim como a admiração também. Só que nenhum dos dois deve ser além da medida. Não porque é ruim admirar o outro em excesso, não. É porque ninguém admira o outro em excesso assim, sabe? A não ser que, sei lá, essa pessoa seja uma pessoa famosa, né? Seja um pensamento platônico que você tem, porque ninguém é perfeito. Então, acho que tudo precisa ser na medida. E esse é o ponto. Se dentro de uma amizade você nunca sentiu que a pessoa tem admiração por você, pelo que você é, pelo que você já fez, pela composição da pessoa que você é, não tem como continuar. Não tem. E você percebe isso justamente com essas coisas que eu falei, como eu estava dizendo, e também quando a pessoa, sempre quando te elogia, se elogia, vem seguido de uma crítica, vem seguido de uma brincadeira boba, algo que pessoal seu, que ela pode jogar ali como uma brincadeira, depois de expressar uma admiração, né? E uma coisa muito curiosa, algumas amizades não vão fazer todas essas ações que eu tô falando aqui de uma vez, tipo, todos os dias, toda lá. Essa pessoa, ela vai fazendo ali na medida para que você não perceba, não fique chateado, machucado a ponto de falar assim, vou acabar essa amizade por causa disso. Você nunca vai ter um motivo para falar, porque essas pessoas são espertas, sabe? E eu não tô dizendo que essa pessoa é mal. Às vezes ela não é mal, mas ela escolheu ser mal com você. É uma escolha você querer ser mal com o outro. Às vezes você tem um ponto que faz ela agir assim. Pode ser conversado? Pode ser conversado. Pode gerar uma reflexão legal e melhorar a amizade? Pode. Mas também pode ser que seja o momento de encerrar essa amizade. Esses dias eu postei uma caixinha lá no Instagram e aí uma pessoa, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas a pessoa colocou que ela descobriu que esse ano não pode se considerar fraca por sair de uma relação que faz mal. Eu associei muito isso à amizade, apesar de eu não conhecer a pessoa. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo também. Já ia fazer sobre isso, já ia falar sobre isso, mas essa caixinha reforçou o quanto, de fato, isso que essa menina escreveu é uma verdade. Nós não somos fracos por querer encerrar uma relação. Eu já percebi em muitas situações da minha vida que algumas pessoas que eu considerava como amigo não são amigos. Naquele momento eu tinha algo para poder oferecer e aquilo foi acolhido para que, sei lá, a pessoa atingisse algum objetivo que ela quisesse atingir, seja emocional, enfim. O objetivo também pode ser emocional. Depois que conseguiu, a relação muda muito. Você percebe que muda. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo de fato, para você me ouvir e começar a olhar mesmo ao seu redor, a sua vida e entender quem são as pessoas que valem a pena, que continuem de fato ali do meu lado. Se você tem uma família, se você tem filho, é mais expressivo ainda. Eu tava justamente conversando com uma amiga esses dias e ela me lembrou de uma coisa que eu já tinha ouvido, que é o seguinte: os seus filhos, eles vão admirar vocês até uma certa idade. Depois disso, isso é psíquico mesmo, tá? Depois disso, eles vão começar a admirar os seus amigos. E aí, olhando para esses seus amigos, quem são os filhos desses seus amigos? Como eles criam esses filhos? Como que é essa rede de pessoas? Porque vai criando uma rede de pessoas, né? Visto que a sua própria família, os seus próprios filhos, aqueles que você gerou, vão olhar para esses amigos que você tem. Aí eu te pergunto, quem são os seus amigos?
quem vale a pena permanecer, até mesmo antes de você formar uma família. Você não tem uma família, não é casado, não tem filho? Beleza. Até mesmo antes. Quem são essas pessoas boas o suficientes para estarem nesse cenário da sua vida? Eu falo boas o suficientes não pra gente pensar assim, nossa, porque precisa ser muito top pra ser meu amigo, mas pessoas puras, pessoas boas de coração, pessoas que não escolhem ser más, pessoas que não utilizam da sua fraqueza pra te manipular, ou pra te deixar pra baixo, ou pra te fazer não acreditar em si, sabe? É uma chamada mesmo, para que você entenda o que é amizade e o que você precisa para sua vida ali naquele momento, para que até certas coisas ali que você esteja pensando em fazer, de fato floresçam diante da sua vida. Bom, o vídeo é sobre isso. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, terem me ouvido todo esse tempo. Eu sempre vou agradecer por isso e até o próximo vídeo.